Hoje nós vamos ver um vídeo e vai ter um desafio também. O vídeo de hoje explica uma coisa que eu percebi na última aula sobre fábula, que vocês às vezes confundem fábula com conto, né? Aí o vídeo de hoje vai explicar essa diferença de fábula com conto e depois tem quiz para a gente realizar. Vamos ouvir com atenção o vídeo. Deixa eu colocar o som. Por alguma história em quadrinhos. Você sabia que as histórias podem se dividir em diversas categorias e podem ser classificadas em diversos tipos? É isso que nós vamos aprender hoje. Vamos conhecer um pouquinho mais de como as histórias são classificadas e divididas. Você conhece alguma história de animal falante, de animal que pula, de bichinhos que conversam? Sim, isso que nós aprenderemos hoje. Nós temos dois tipos de histórias chamadas conto e fábula. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre elas? Ambas são textos narrativos, ou seja, elas contam algo que aconteceu, algo que está acontecendo ou algo que acontecerá. Mas quais são as diferenças entre elas? O conto é um texto super curto, enquanto que a fábula pode se estender um pouco mais. Mas a diferença ainda não está tão grande até aí. Enquanto o conto traz uma história em que os personagens, sejam animais ou coisas, podem ter vida, nas fábulas, necessariamente, todos os personagens devem ser objetos e animais. Vocês podem verificar isso no conto de Carlos Drummond, A Cabra e Francisco. E também na fábula O Rato e o Touro. Vamos nessa leitura? Vocês perceberam características em comum entre os dois textos? Conseguiram identificar que existe um narrador, personagens, a história está dividida em um tempo, que ela ocorre em um espaço, que existe um conflito e que eles dialogam, que existe um diálogo entre eles? Conseguiram? Pois esses passos são os que formam os elementos da narrativa. Mas o que são os elementos da narrativa? São as características que dão corpo à nossa história, seja ela um conto ou uma fábula. São elas que formam a nossa história, que possibilitam que ela ganhe vida e nos encha de alegria após a sua leitura. Como nós acabamos de ver, um dos elementos da narrativa é o diálogo. Mas qual a importância do diálogo? Ora, é através dele em que os personagens se comunicam. Mas para que nós possamos entender isso, nós precisamos compreender que existem duas formas de diálogo: o direto e o indireto. Quais são as semelhanças? Ou existem semelhanças entre eles? É isso que nós vamos ver agora. Temos o discurso direto como a reprodução da fala tal qual o personagem falou. No exemplo, acorde, vamos tratar de fugir. O bicho está no mesmo lugar? O personagem falou dessa maneira, por isso o travessão está aí diante de sua fala, indicando que ele reproduziu dessa maneira. Já o indireto é quando o narrador reproduz a fala do personagem, ou seja, no fragmento, às 5 horas da manhã, Henrique acordou, olhou as horas e disse que o melhor era todos se levantarem. Podemos verificar que o narrador condiciona a fala. É ele quem inicia a fala do personagem. Por esse motivo é caracterizado como discurso indireto. E me diz uma coisa, você sabe a diferença entre mas e mais? Opa, você ficou confuso? Pois eu vou te explicar. O mas, sem o i, indica a ideia contrária. Então, quando eu falo estudei, mas não aprendi, esse mas indica a oposição. Eu fiz alguma coisa, mas não consegui o resultado satisfatório. Agora, quando eu utilizo o mais com i, dá a ideia de adição, de acréscimo. Quando nós pensamos, eu quero ganhar mais brinquedos, você indica com mais quantidade.
não a ideia de oposição. Você está dizendo que quer ganhar mais de um, mais de dois. Eu quero ganhar mais. Essa é a diferença. Mas sem o i indica ideia contrária, oposição, e o mais com o i indica adição, acréscimo, quantidade. Contos são super divertidos, você não acha? Eu acho demais. E acredito que você também pode me responder essa perguntinha. Vamos lá para mais um quiz? Topa? Na frase, o touro tentou, mas não alcançou o rato. A palavra mas dá a ideia de Tia, você tá mutada. Assim. Atenção, tia. Na frase, o touro tentou, mas não alcançou o rato. ser. O mas dá a Assim. ideia do quê? Igualdade, Sentido duvidoso, contrário, negação. contrário. Contrário, vamos lá. muito bem para quem respondeu o item C, sentido contrário. Nós vimos que Sentido contrário, muito bem. Pessoal, vamos relembrar o que a professora explicou ali no vídeo. Ela explicou a diferença entre conto e entre fábula. O conto, meninos, o conto e a fábula, eles são parecidos. Por quê? Eles são histórias narrativas. Tem alguém narrando, tem um narrador contando a história. E também tem personagens ou objetos, né, que podem ter forma humana, que podem falar. Só que tem uma diferença. Nem sempre o conto tem um animal que fala, nem sempre o conto tem um objeto que fala, que tem características humanas. O conto pode ter pessoas também. Já a fábula não. A fábula só tem animais. A fábula ela só tem animais que têm características humanas. O conto não. O conto tem uma fada, né, que é uma pessoa, só que é uma pessoa que tem superpoderes, que tem magia, né? É diferente. A fábula só tem personagens animais. O que ela explicou também? Que tem dois jeitos de acontecer a fala em um conto. Como que é? Discurso direto e discurso indireto. O direto é quando a própria pessoa fala, né, com travessão, né? Um exemplo, eu estou falando, né? Prestem atenção. Travessão, prestem atenção. Eu estou falando. Agora, se tivesse um narrador, vamos supor que a tia Ana esteja observando a minha aula e ela fala para vocês assim: a tia Darlene precisa que vocês prestem mais atenção. Então, nesse caso, o discurso é indireto. É uma pessoa, o narrador que está falando, não é eu própria. Então, a diferença entre discurso direto e discurso indireto é isso, tá? O direto tem travessão e o indireto é o narrador falando, contando, explicando o que o outro quis dizer com isso. Outra coisa que ela explicou também ali, a diferença entre as palavrinhas mas, com S, sem o I, e maíz, com o I e o S. O maíz é quando eu falo assim, gostaria de ganhar mais uma bala, mais um chocolate. Eu quero mais, eu já tenho, eu quero mais, é adição. Já o mas é o seguinte, eu gostaria de tomar sorvete, mas estou doente. Mas é uma ideia contrária, né? Mas eu gostaria, mas não tem jeito por causa disso, daquilo. Rebeca, você quer falar? Não, tinha deixado a mão levantada no começo. Ah, certinho. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes de a gente começar o quiz? Felipe. Ô, tia, então para ter certeza que isso é isso que eu tô pensando, então os indiretos é que, tipo assim, não tem para uma pessoa específica. E os diretos é tipo, tem para uma pessoa específica, né? Isso, o direto é a travessão. Se tem travessão, é direto. Ou então aspas, né? Que no caso de uma entrevista, quando você coloca aspas, quer dizer que você está reproduzindo exatamente o que a pessoa falou, né? O direto é a própria pessoa que está falando, não tem nenhum narrador falando. Agora, já o indireto, tem alguma pessoa que está mediando a sua fala. O Felipe me disse isso. O Felipe me disse que
Os alunos estavam atentos à questão, entendeu? Essa é a diferença. Oi, Rebeca. A minha internet tinha caído, tia. Ô, tia, isso é do mar? Rebeca, abaixa um pouquinho que a gente não tá vendo seu rosto. Isso. Isso do mar só acontece com essas palavras ou pode acontecer com outras palavras? Não, é com um mas e mais é essa a regrinha, tá? Mas existem outras regras também para outras palavras, tá? Vamos começar. Não, eu tô tentando dizer assim, essa regrinha do mais e do mais assim, pode acontecer com outras palavras? Mas como assim outras palavras? Tipo assim, meio de palavra que tem alguma letra no meio assim, e é bem parecido, tipo Pode acontecer. Assim. Pode Só, acontecer. só que daí é meio que igual do mais, que um é o contrário do outro. São diferentes, né? São sentidos diferentes. Olha a primeira questão aqui. Hoje a gente vai separar as meninas com os meninos, tá? Então, 2 grupos que dá aí, só um que tenha mais. Essa primeira questão hoje vai para os meninos, que da outra vez foi para as meninas. Então, vamos começar com os meninos. Observe a capa do livro A Assembleia dos Ratos. Na capa do livro, a frase fábulas que ensinam está relacionada com o fato de que as fábulas apresentam informações sobre um fato, animais como personagens, palavras fáceis para aprender a ler ou ensinamentos como moral da história. Última, tia. Ensinamentos como moral da história. Isso. E vocês vão consultar os seus colegas, o Davi e o Miguel. O que eles acham? Ô, Davi e Miguel, o que vocês acham? Eu acho que é o último. Eu acho que é o último também, tia. Então vai no Então, último. ó, o título, né? Fábulas que ensinam. Então, está relacionado com moral. Isso mesmo. Toda fábula tem uma moral no final, tem um ensinamento para a nossa vida, tá? Meninada, e esse título? A tia ficou confusa. A Assembleia dos Ratos. O que quer dizer Assembleia? Eu sei. Deixa eu ver. Vocês podem falar. Felipe, o que você entende por Assembleia? É tipo uma reunião quando todo mundo daquele tipo se junta ali e faz tipo uma reunião. Isso mesmo. A Assembleia é uma reunião, né? Como se fosse uma reunião mesmo. Eles só colocaram outro nome, Assembleia. As pessoas se juntam para conversar sobre algo. Vamos para o próximo enigma. Tia, é o sinônimo de reunião? Sim, pode ser usado como sinônimo de reunião. Para as meninas, os meninos também têm que prestar atenção, em caso elas não souberem, a gente passa para vocês. Leia o seguinte trecho para responder a próxima questão. 2 amigos conversavam sobre quais seriam os assuntos da próxima prova, quando um deles perguntou: olha o travessão. Você já estudou para a prova de matemática? Ainda não. E você? Respondeu o outro colega. Então vamos estudar os conteúdos juntos? Pergunta o primeiro. Claro, vamos para a biblioteca. E os 2 saíram empolgados com os estudos. Selecione a alternativa em que o trecho apresenta discurso direto. Então, discurso direto, hein, pessoal? As meninas. 2 amigos conversavam sobre os assuntos da próxima prova. Segundo, eles estavam combinando de estudarem juntos. Terceiro, os 2 saíram empolgados com os estudos. Ou quarto, você já estudou para a prova de matemática? Onde tem discurso direto, meninas? O último. A Nath falou o último. E as colegas? Último. Como que eu consigo perceber que é um discurso direto? O que me mostra? A palavra você. Você. E o travessão. No caso, é mais o travessão. Não é sempre você. Eu posso falar um discurso direto sem ter você, né? Tia, porque as outras não tem travessão. A última é a única que tem. Exatamente. As outras é o narrador falando. Quando é o narrador, como que chama? Discurso? Indireto. Meninada, vocês sabiam que a palavra na verdade, o prefixo in, ó, vou dar um exemplo aqui, ó.
Ó, direto. Vou escrever com esse maiúsculo. Direto e indireto. Vocês viram a diferença entre direto e indireto? O que que tem? Somente o in. Olha o in. O in. Você acrescentou o in. Direto e indireto. O resto, se você tirar o in, fica a mesma palavra. E isso acontece com muitas outras. Ó, vou dar um exemplo. Diferença e indiferença. Verdade. Isso acontece com nós, com muitas outras. E por que vocês acham por que vocês acham que sentido dá esse in antes? Que é o contrário de Contrário. Isso mesmo, sentido contrário, ó. O direto, né, é o direto, o indireto é o contrário do direto. Diferença, o contrário de diferença, indiferença. Outro exemplo, feliz, infeliz. Que outros exemplos vocês lembram? Eu posso falar outro exemplo? Pode, Rebeca. Incluindo, excluído. Também dá, né? Só que esse acrescentou, trocou o in pelo ex, né? Mas também é o contrário, mas eu não usei o in justamente como contrário. Felipe? Existe tensidade? Não. Tenso? Existe tenso, não tem? Tenso, sim. Existe tenso. Mas só que é o contrário, não é o mesmo sentido de tenso. Eu sei um. Não, mas aí não é o mesmo sentido, entendeu? Tem que ser o mesmo sentido. Tenso posso é alguém falar? que está... Eu sei Só um minutinho, Henrique, você me interrompeu. Tenso é alguém que está preocupado, tá tenso. Já intenso é uma coisa forte, então não deu o oposto dele. Tá entendendo? É quase um sinônimo, só que mais forte. Isso. Henrique, você sabe mais algum? Justo e injusto. Exatamente, ó. Justo. Injusto. Injusto é o contrário do justo, né? Então, existem muitas outras, meninada. Existem muitas outras. Eu só queria mostrar isso para vocês, que quando tem o in antes da palavra, né? Quase sempre ela dá o sentido oposto, o sentido contrário, né? Da outra palavra. E isso aqui antes é o quê? Como que eu chamo esse pedacinho que eu coloquei antes, o in? Como que eu chamo? Quando coloca antes da palavra. É que tem um prefixo. Prefixo. Tá pensando em prefixo. E existe o final também. Quando a gente coloca no final, é chamado de sufixo. Sufixo. Né? Sufixo. O antes é prefixo e no final sufixo. Sufixo. Agora vamos lá para os meninos, mais uma língua para os meninos. Isso. Os contos... Tia, até agora nós dois acertamos. Tá empatado. A gente. Os contos narrativos são formados por vários elementos. Então, elementos do conto narrativo, elementos que a gente precisa para fazer uma história narrativa. História, entrevistado e repórter. Narrador, personagem e enredo. Repórter, fatos e personagens. Tempo, enredo e notícia. Para fazer um conto. Quais são os principais, meninos? Narrador, personagem e enredo. Enredo. Não, peraí, enredo não. Enredo, gente, é história, tá? É um jeito diferente de falar história. Então, narrador, História. Enredo é o fechamento da história, Fê. Enredo, na verdade, enredo é a história toda, né? Enredo é a história toda. Quando eu falo desfecho, desfecho é o final, Henrique, tá? Desfecho é o final. Eu acho igual o Henrique. Então vamos verificar que todos concordaram. também. Miguel, Muito Davi, bem. você acha também? Muito bem, gente. Sabe por quê? Ó, entrevistado não é do conto, entrevistado é de entrevista. Repórter também, né? Notícia não é de conto, gente. Conto de fadas, conto maravilhoso. Não tem notícia, assim, uma notícia de jornal, né? Não é. Então só pode ser. Tem o tempo, o enredo e a notícia, né? O enredo tem mais. O tempo tem. Tempo tem, né? Na verdade, tem sim. Só que é um tempo indeterminado. Era uma vez, né?
né? Num castelo distante. Tem tipo em um verão muito quente. Não é determinado como na notícia, né? Na notícia eles falam disso. Na notícia é 22 de julho de 2015. Isso. Olha as meninas agora prestando atenção, né? Leia a seguir uma pequena parte do conto A Cigarra e a Formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro, esbarrando em uma formiguinha que carregava uma folha pesada. Perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? De acordo com o que você leu sobre a cigarra e a formiga, qual é a principal diferença entre essas duas personagens? Primeiro, a formiga não gosta de trabalhar. Segundo, a cigarra carrega uma folha pesada. Terceira, a formiga trabalha e a cigarra se diverte. Quarta, a formiga faz uma pergunta para a cigarra. Qual que é a diferença entre elas? Penúltima. Primeira. Penúltima, tia. Penúltima. Mas vocês vão ter que conversar com a Rebeca, que ela falou que acha que é a primeira. Se ela não concordar, não tem como. Vocês têm que convencer. Por que não pode ser a Ô, primeira? Rebeca, mas a primeira, a formiga, ela trabalha, a cigarra que não trabalha. É, porque a formiga, ela leva a comida dela pra ficar. Então, e a última Eu acho que fala é a o seguinte. penúltima. A penúltima fala o seguinte: a formiga trabalha e a cigarra se diverte. Você concorda, Rebeca? Depois das meninas terem se explicado? Olha, eu achava que era o contrário, que ela cigarra. Vou voltar lá para você ler, ó. Vou voltar lá para você ler. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro, esbarrando em uma formiguinha que carregava uma folha pesada. Perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? Viu, Rebe? A formiga trabalha e a cigarra se diverte. Isso. Vamos ver então se tá correto? Isso mesmo, meninas. A formiga trabalha, a cigarra se diverte. E essa história eu já assisti, eu já tem muito. É uma história famosa, né? Agora para os meninos. Henrique, pode perguntar de novo que eu não te ouvi. Mochila, o que tem nela? A mochila, ó, é tudo que a gente pode revisar a missão, caso vocês tenham dúvida. A gente volta no vídeo, mas aí vai ter que ver o vídeo tudo de novo. E tem o mercado de relíquias, ó. A gente possui 3 pergaminhos. Receba uma dica. Vamos supor, então, que vocês não saibam essa questão, vocês têm direito ao pergaminho, tá? Mas até agora todo mundo tá belezinha, não precisa pegar o pergaminho. R$3 que a gente tem que gastar do nosso dinheiro? Moeda. Na verdade, eu tenho 3 pergaminhos. Ah, tá. A gente vai conquistando. Próximo para os meninos. Analise as alternativas a seguir e veja em qual das frases a palavra destacada é o contrário da palavra mais. Contrário da palavra mais. O gato Tom tenta, porém, nunca consegue alcançar o ratinho Jerry. Pesquisei muito, entretanto, não encontrei nada sobre a pesquisa. Não vejo a plantinha crescer, todavia, ela cresce. E a última, tenho menos amigos do que Fernanda. A última, tia, a última. O contrário de mais é o quê? O contrário de mais é o quê? Menos. Então, a última, né? Vamos ver? Ô, Natália, seu áudio tá ligado, tá? Muito bem, isso mesmo. Agora as meninas. Observe as frases a seguir para responder a questão. Frase 1. Luana tentou tirar uma boa nota na prova, mas não conseguiu. Frase 2. Joyce precisa estudar mais para passar de ano. Na frase 1, a palavra mas foi usada no sentido de oposição. Na frase 2, a palavra mais foi usada para indicar. Então, agora o mais foi usada para indicar. Ideia contrária, intensidade, mesmo sentido ou qualidade. A frase 2, ó.
Joyce precisa estudar mais para passar de ano. Ideia contrária. Mais. Não, Mais. não é. Eu acho que é... Confundir, tia. Ai, tia, eu tô em dúvida. Ó, eu vou escrever a frase aqui, para ajudar vocês a pensar. Qualquer coisa a gente vai no pergaminho. Vocês pensam mais um pouquinho, ó. Joyce. Tia, mas os meninos também podem falar, não pode? Vamos deixar elas pensar mais um pouquinho. Tá. Essa é sobre os meninos. E aí, meninas, a frase Por é essa. enquanto tá 3-2? Eu tô com dúvida de intensidade e essas três últimas. Eu tô em dúvida de intensidade e qualidade. Vocês têm que saber o que é a diferença de um, né? O que é qualidade e o que é intensidade. Vocês têm que saber a diferença. Eu acho que é intensidade. A Duda falou que acha que é intensidade. E aí, meninas? Eu acho que é intensidade também. A Manu também? Também acho, tia. Intensidade? Então eu posso colocar aqui? As meninas. Pode. Fechou? Pode. Então, ó. Fechou. Vocês acertaram. Muito bem. Intensidade. Tia, eu pensei assim, ó. Gente, como não dá pra saber a intensidade? Eu tô fazendo a intensidade de tentar estudar mais. Eu tô fazendo coisa mais tensa pra poder Isso, estudar eu mais. tenho que ser mais intenso para conseguir, né? Oi, Henrique. A gente consegue diamante. Por que serve ele se a gente só usa moedinha? Não sei dizer, tá? A gente tem que ir descobrindo, talvez, né? Porque vai crescendo os desafios, Henrique. No início, as questões são mais fáceis. Depois, quando vocês vão crescendo, à medida de responder questões certas, vai ficando mais difícil, né? Talvez a gente... Antes Tem várias missões, a gente ainda está no início. Por que a gente está no início? A gente está apenas na terceira missão, né? Tem muitas missões pela frente. Então, pode... tipo, o pergaminho do sábio depois vai custar uns diamantes? Não, ele vai acumulando, né? O pergaminho do sábio, você vai conquistando ele. Né? Pode ser que custe diamantes, né? Tipo, ele vai... Você pode começar a vir mais objetos. Pode começar a vir mais objetos. Pode, Também vamos depende lá. da pergunta. A pulseira do tempo, tio, o relógio do tempo, aí você Ó, essa daqui vocês têm que prestar muita atenção, meninos, porque é grande a história aqui, ó. A história do eu, do tu e do ele. O que são isso mesmo? Eu, tu e ele são pronomes o quê? Mas são pronomes o quê? Pronomes. Pronomes pessoais. Pessoais. Muito bem, pronomes pessoais. Era uma vez o eu, o tu e o ele, que moravam na mesma rua em uma pequena cidade. Tia, posso ir no banheiro? Cada um deles vivia em uma linda casinha muito confortável com vista para o mar. Os três tinham uma boa vida, pois nada lhe faltava. Tinham uma boa comida, muitos brinquedos e uma caminha muito fofinha, onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam lindos sonhos. Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o eu, o tu e o ele sentiam que algo lhes faltava, mas não conseguia descobrir o que. Em uma linda manhã de sol, cada um deles saiu de sua casinha para dar um passeio e coincidiu de que se encontraram, os três, à beira-mar. Por um instante ficaram a olhar uns para os outros, espantados, pois nunca tinham se visto antes. Então, os três curiosos, sem saber quem eram cada um deles, começaram a falar tudo ao mesmo tempo, perguntando uns aos outros quem eram, onde viviam e quais eram suas brincadeiras favoritas. Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudesse partilhar os seus afetos, as suas conversas, as suas brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele passaram a ser nós, um grupo de amigos muito mais unido e feliz. A pergunta: como eu, o tu e ele descobriram o que realmente lhes faltava? Depois de se encontrar à beira-mar, após conversarem muito, darem muitas risadas e brincarem bastante, depois de conversarem com os pais, após perceberem que podiam fazer muitas coisas sozinhos. Primeira.
depois de se encontrarem à beira do mar. Porque eles se encontraram, eles acharam que tá faltando alguma coisa com Eu eles. concordo, tia, que a primeira também. Todos? Primeiro. Meninos? Posso clicar aqui? Pode. Nananina, não! Depois que eles se encontraram, eles conversaram muito, deram risada e brincaram bastante. Aí que eles perceberam. Não foi só de encontrar. O encontrar foi antes, depois que eles conversaram que eles perceberam, gente. Foi engraçado, porque, tipo, quando eles se juntaram, viram Eu ia falar segunda. Ó. Quer ver? Olha aqui. A tia vai ler para vocês, ó. Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o eu e o tu e o ele descobriram finalmente que lhes faltava. Davi, você devia ter se manifestado, Davi. Próximo. Meninas, atenção. Vocês estão com uma vantagem, hein? A lebre e a tartaruga. No mundo dos animais vivia uma lebre muito orgulhosa e vaidosa, que não cessava de falar que era mais veloz e se gabava disso diante da lentidão da tartaruga. Lá vem Dona Tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente dela para não ser atropelada. Cantava debochando a lebre da pobre tartaruga. Nesse trecho, há uma fala destacada. Olha a fala destacada. Lá vem Dona Tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente dela para não ser atropelada. A quem pertence? A lebre, a tartaruga, ao narrador ou a um dos animais que assistem a corrida? A lebre. Lebre? Eu acho que é Anne? tartaruga, na verdade. Ô, Rebeca, a tartaruga falou, lá vem a Dona Tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente. Não, a lebre. Então, não tem como, né? Muito É bem. meio que eu tinha raciocinado assim, que a lebre tava lá, daí a tartaruga tava passando assim, ele tava correndo. Daí pra não atropelar a tartaruga, Sim. entendeu? Isso mesmo, que como se fosse ela falando da tartaruga, não tinha como ela falar, lá vem a tartaruga, né? Falando de si mesma, assim, né? Lá vem a tartaruga. Não. Aí lá vou eu. Se fosse a fala dela, ela falaria, lá vou eu, né? Próximo. Pode ser porque aqui em cima tem umas moedinhas e um baú. É tudo que vocês vão conquistando ao longo das missões. Vocês estão acumulando aí tá. moedas, tá? Você tá no Então, celular? tipo, a gente... Esse... Ah, Rebeca, você tá no celular. Porque A não tem última no pros computador. meninos! A última pros meninos! Sabe o XP que a gente Henrique, deixa a tia ler Henrique, pra por favor, fazer. senão não dá tempo de vocês fazerem a última. Não, só tô explicando pra Rebeca. Deixa para explicar depois. De acordo com as características de cada elemento da narrativa, assinale entre as alternativas a seguir aquela que traz a definição de enredo. Então, o que é enredo, meninos? Trata-se da sequência de acontecimentos que compõem a história, são os elementos que dão vida às ações e aos acontecimentos do texto, apresentam diálogos entre os integrantes que aparecem na narrativa, ou trata-se de um problema que deverá ser resolvido ao longo do texto. Primeiro. Sequência de acontecimentos, só o Henrique falou e os outros? Eu também acho que é essa. Primeira? Vamos lá? Primeiro. Acertaram, é sequência de acontecimentos, isso mesmo. Henrique, pode explicar agora para a colega a diferença, o que você estava falando do XP? O XP que a gente... Não tem um XP que a gente ganha quando termina uma pergunta? Tem. Então, esse XP é aquele amarelinho que tem ali naqueles baús, sabe? Aí ele vai aumentando com o XP. Sim. Baús são aquele baú que aparece, sabe? Aí a moedinha a gente vai ganhando também com os baús. E a moeda serve para comprar o pergaminho sábio. Isso. Entendi. Hoje as meninas saíram na frente, né? Hoje as meninas saíram na frente, né? Por diferença Os meninos erraram uma, tia. Erraram uma. Também porque só tem 2
tem uma, duas, três, Não, quatro, cinco, Rebeca, seis. tinha mais, é que saíram. Tava o Miguel, tava o Tinha Davi. 4 meninos. Tava Tinha quatro? 4 meninos. Isso. Tava Tava 4 a 6, né? contra 6, tia. É, Tava tinha mais menina. Contra 6. Ela tava na vantagem. Vou liberar pra vocês desenharem. né, tia? Eba, Tá liberado, tá liberado. Nossa. eu sou esse Eu fui a amarelo. primeira a desenhar, tia. Sou o preto. Eu sou o amarelo. Eu gosto de desenhar com a caneta grossa. A Rebeca tem uma tela branquinha. E eu tô Como riscando você ela. Peguei uma cor aleatória. E eu vou ir pra tela da Rebeca. É a branquinha para as pessoas. Tá branquinha mesmo. E eu vou espalhar. Pô, meu pai mexer no fio da mãe. Para, Bartolomeu. Bartolomeu. Não, vou pegar o Bartolomeu. Yeah! Hoje eu tô parecendo aqueles caras da guerra que ficou com raiva e aí eles estavam tentando bugar. Bartolomeu, que feiura, hein? Eu puxando o fio da mamãe. Ó. Ó, o Bartolomeu aqui tá puxando o fio aqui do carregador.